Bom dia, gente. Como eu prometi, eu ia contar uma pequena parte da minha história, né? Da minha travessia entre o México e os Estados Unidos. Quando eu tô caminhando, quando eu tô escalando, é aonde eu me sinto mais perto do que eu vivi lá. E o que eu vivi lá foi o mais perto que eu cheguei de Deus. Aquela caminhada, ela foi tão difícil, ela foi tão dolorosa, mas Deus estava ali, ó, segurando na minha mão e eu o sentia. Então hoje eu quero contar para vocês as consequências daquela caminhada. Foi aonde eu perdi minhas unhas. No terceiro dia, quando nós fomos colocados no começo para escalar uma montanha, eu e mais 3 rapazes, então um senhorzinho colocou num carro, dirigiu a gente até nessa área, colocou uma sacolinha em nossas mãos com Pedialyte, água, pão e feijão, latinhas de feijão, e falou pra gente: siga andando, vocês vão andar por 12 horas, só que vocês vão encontrar o atravessador logo em seguida que vai andar com vocês. E tudo bem, nos largou e começamos a andar. Quando nós andamos mais ou menos, sei lá, uns 500, 600 metros, a gente escutou um assovio, que era o atravessador, já encontrando com a gente. Só que quando nós encontramos eles, lá existia mais 7 homens. Naquele momento, uma foto caiu na minha cabeça, uma foto foi tirada na minha cabeça. Ok, eu estou sozinha com 10 homens. E exatamente há uma semana atrás, antes de eu começar aquele percurso, uma moça de Goiás havia sido estrupada, assassinada e largada naquele exatamente percurso por onde eu estava passando. E tudo indicava até aquele momento que tinha sido os atravessadores que haviam feito aquilo com aquela moça de Goiás. E aquilo me deu um certo pânico, porque eu me senti vulnerável, eu me senti fraca. Mas aí uma voz dizia: não, eu não te coloquei aqui para você ter esse tipo de sentimento. Vamos caminhar. E eu caminhei 12 horas. Noite inteira nós caminhamos. E quando amanheceu o dia, eu olhei para todos os lados e eu não via cidade. Nada. Não via cidade, um deserto total. E eu perguntei pro atravessador, eu falei: cadê a cidade? Eu não estou vendo. E ele virou para mim e falou: Eliane, se nós contarmos a verdade para vocês não fazem esse percurso. É um percurso muito longo, vocês vão andar, dependendo de vocês, nós vamos andar entre 64 a 68 horas. Então, segura o fôlego que tem muito pela frente. E me deu aquele desespero, porque como eu andei a noite inteira, eu estava sentindo muita dor nas minhas pernas e muitas dores nos meus pés, nas minhas unhas. E eu entrei num desespero emocional por eu começar a lembrar da história daquela moça que havia sido assassinada. E eu comecei a me ver só eu no meio daqueles 10 homens. O emocional fez com que o meu período descesse. E eu menstruei. O desespero, porque eu só estava com a roupa do corpo, eu tirei uma das minhas meias e forrei. E continuei andando. E aquele meu pé sem a meia começou a machucar. Logo que depois de mais ou menos umas 12 horas, eu tirei a outra meia e coloquei e forrei também. E continuei a caminhada. O que aconteceu? Nós havíamos andado 12 horas à noite, 12 horas durante o dia, já tínhamos 24 horas caminhada. Os meus pés se tornaram bolhas. O meu pé inteirinho se tornou bolhas. E aquelas bolhas saíram a pele. E aquilo virou
só ferida, em carne viva. E as minhas unhas eu não conseguia tocar, é como se eu ficasse levando agulhadas, né, dentro das minhas unhas. Comecei a me desidratar, porque era muito quente e eu já havia, né, tomado o meu soro, eu já havia tomado a minha água e um calor desgramento e eu comecei a ter diarreia, né. Teve um momento que eu comecei assim a blasfemar, ficar revoltada. E falei, meu Deus, eu estou andando sozinha com mais 10 homens, eu peguei o meu período, os meus pés, eu não consigo mais, mal consigo me movimentar, começou a me dar um desespero, eu comecei a sentir medo e ao mesmo tempo eu comecei a pensar em desistir, né? E falei, bom, seja o que Deus quiser, mais uma voz e... Sem esquecer os mosquitos, aquelas moscas varejeiras, tinha muito sangue pelas pernas e aquelas moscas começaram a sentar em mim. Milhares de moscas, assim, eu andava, que vinha aquela multidão de moscas. Então, o que aconteceu? Num dos momentos que nós encostamos numa valeta, porque os rios eram secos, né? Muito seco no Arizona. Tentei assim, eu coloquei a minha cabeça, né? E eu comecei a pensar, a chorar, e me veio uma luz, e me veio uma voz bem macia no meu ouvido, dizendo, você pegou seu período, você está cheia de mosquito em volta de você, eu só quero que você entenda que isso é o meu meio de te proteger, de cuidar de você, para que nada que esteja em volta de você, nenhum desses homens tenham um pensamento malicioso sobre você. Então, se eu precisar usar tudo isso para proteger você, aceite, minha filha, levante e continue andando. E eu comecei a sentir aquele sentimento de alegria, comecei a sentir um sentimento de que eu estava sendo protegida por Deus naquele momento, com todas aquelas coisas que estavam acontecendo comigo. E eu continuei andando. Quando foi chegando entre o segundo dia à noite para amanhecer no terceiro dia, meu mundo desabou, porque as minhas pernas, elas estavam tão inchadas que o meu joelho não dobrava mais. E os meus pés, eles estavam tão machucados que eu já não tinha mais força. Nenhuma para fazer mais nada. E eu deitei perto de assim, era tipo tinha chovido e aí tinha secado tipo um barro. Eu deitei lá, eu olhei para cima e pela primeira vez eu senti uma paz muito grande de que eu estava pronta para partir. Eu acredito que eu vi a morte ali perto de mim. Eu não sei se era uma alucinação, porque eu estava muito desidratada. Eu estava completamente destruída e eu deitei no chão e eu olhei para o céu e aquela paz cobriu o meu coração e eu senti que eu estava pronta para ir. E aí os meninos todos sentados lá, o atravessador chegou até a mim e falou assim, bom, bora Tê, levanta-te, vamos embora. E eu olhei para ele e falei, podem ir, a minha jornada termina aqui. E eles falaram, não. Eu falei, não, eu tava feliz com aquela decisão. Eu tava tão cansada, eu tava tão destruída emocionalmente. E eu falei pro Luiz, Luiz, pode ir, vai embora, porque a minha jornada termina aqui. E aquilo, eu tinha muita paz no meu coração. Aquele atravessador chegou em mim com uma bolsa e falou bem assim, não, você não vai ficar aqui. Abriu a bolsa e ele tirou uma Coca-Cola. Ele tirou uma Coca-Cola e deu pra mim e falou assim, toma, Tê, né, pra mim beber a Coca-Cola, que vai te dar energia. Eu peguei aquela Coca-Cola e eu tomei uns 2, 3 goles. Gente, que Coca-Cola boa! Me deu assim, não sei, aquele açúcar descendo na minha garganta, me deu uma coisa boa. Só que eu tava muito travada, eu não conseguia mexer, eu tava muito machucada. E ele foi lá, conversou com os outros 10 rapazes que estavam lá. E ele chegou até a mim e falou assim, você não vai ficar, nós vamos revezar e vamos te carregar.
E assim eles o fizeram. Cada um abraçou de um lado e começaram a me carregar naquele deserto que nunca acabava. E assim foi. Eles fizeram isso por quase 6 horas. Os homens que eu tinha medo, que eu tava com medo que eles fizessem alguma coisa contra mim, foram os homens que salvaram a minha vida. Meus pés não respondiam, minhas pernas inchadas, e eu com, tipo assim, de meia em meia hora trocava um homem, sabe? E eu olhei pra cima e falei, Deus do céu, Deus, obrigada, 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 obrigada por me carregar. E depois de 6 horas, eu não sei o que aconteceu. Gente, minhas dores desapareceram. Todas. Eu podia correr. Eu podia pular. Eu não sentia dores eu não sentia dores nos meus pés. Eu não sentia dores no meu corpo. As minhas energias, elas foram todas restauradas. Aquelas agulhadas que eu sentia nas minhas unhas, tudo foi embora. E uma felicidade, uma alegria tão grande de saber que eu estava viva e que eles não me deixaram lá para morrer. Era tão grande que tomou conta do meu ser. Eu sentia Deus ali me carregando, me segurando, mesmo assim no colo, na palma da mão dele. E aí no terceiro dia nós chegamos no topo de uma montanha e lá tinha um caminhão que já era o outro atravessador pronto para levar a gente. Colocou todos os homens, um para um lado, um para o outro, um para o lado, para o outro, na carroceria e me colocou na cabine do caminhão. E quando eu sentei, meu Deus, quando eu sentei dentro de um carro, quando eu senti eu senti um cheiro muito gostoso, um cheiro bom. E esse homem, esse motorista, pegou uma sacolinha e falou assim, que era para mim, né? Falou em espanhol, este es para usted. E eu abri, era um McDonald's. Eu comi a melhor batata frita da minha vida. E assim, aquele homem levou a gente até o destino final para ser feito outra negociação para entregar a gente para a pessoa que nos levaria à última parte da viagem. Então, gente, o que aconteceu? Durante os próximos 3 meses, todas as minhas unhas apodreceram, né? E foram caindo uma por uma, porque eu machuquei muito elas, né? Naqueles 3 dias de travessia. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu tive pesadelo por 6 meses. Durante uns 6 meses eu caía da cama quase todos os dias. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu perdi todas as unhas e vieram unhas lindas, maravilhosas. E eu vivi lá, Deus me entregou tudo isso aqui. Eu decidi fazer esse vídeo aqui onde eu amo a natureza, aonde eu me sinto perto dele, aonde eu caminho, aonde eu sinto o que eu senti lá, ele me segurando na palma da mão dele. Mas eu cheguei no meu destino final e hoje eu tenho meu troféu, que é a minha família, que é a minha casa, que é os meus cachorros e que é todas essas maravilhas que existem perto de mim. Desisti? Não. Pensei em desistir? Sim, muitas vezes. Mas Deus assoprava aqui. Não. Eu tenho um plano para você. Você vai seguir em frente. Porque você vai chegar lá e você vai conquistar o que você veio buscar. E assim eu fiz. Obrigada por todos vocês estarem me ouvindo. Amo vocês.